Esse papo aqui pode parecer até um pouco polêmico, né? Mas eu não posso deixar de falar. Você é jovem, você talvez esteja querendo entender qual é o seu propósito de vida, está buscando trabalhar, estudar, passar em alguma prova, mas existe um grande erro que muitas pessoas cometem, eu já quase cometi, que é justamente você basear as suas decisões por causa daquilo que as pessoas estão falando ao seu redor. Muitas vezes podem ser os seus pais, seus colegas, seus amigos, e eu já cometi erros assim também. Não estou aqui para me colocar como perfeito, até porque perfeito é só Jesus. Então, assim, esse vídeo tem justamente o papel de te alertar, porque senão você pode estar caminhando mediante aquilo que as pessoas estão falando para você. E o objetivo nesse canal é justamente te alertar e te trazer uma mentalidade nova, de alguém que busca sempre evoluir, de uma pessoa que é fora da curva, de uma pessoa que vai atrás do seu próprio sucesso, não daquilo que os outros colocaram como padrão para você. Entende? E talvez a sua mãe esteja errada. A sua mãe e o seu pai estejam errados sobre você. E esse é um papo muito maduro e que eu espero que você compreenda até o final desse vídeo. Porque muitos pais, muitas mães ou até muitos filhos, muitas pessoas podem ficar revoltadas por causa desse vídeo. Mas é uma grande realidade. Até a própria Bíblia vai dizer que lá em Gênesis, Abraão ele precisa sair da sua terra, da sua parentela, da sua casa, lá de Ur dos Caldeus. Porque ele precisava se desligar daquelas pessoas para que ele pudesse viver a promessa de Deus. Ele pudesse realmente ir para aquela terra que mana leite e mel. Para aquilo que Deus tinha prometido para ele. E o problema é que quando você vai ver a história de Abraão, ele sai da sua casa, ele sai da sua parentela, mas ele continua com Ló. E Ló era parente também de Abraão. E você vai ver que ao decorrer dessa trajetória, eles têm uma briga. Porque eles tinham tanto gado, né? Eles tinham tantas ovelhas, um rebanho tão grande, e estava tendo briga entre Ló e Abraão. E chega um momento em que Abraão ele precisa tomar uma decisão. Os dois precisam tomar uma decisão de se separar. E aí Abraão chega numa colina ali onde eles davam para ver duas grandes cidades, conseguiam ver, né, lugares ali. E ele fala, Ló, escolhe o caminho que você quer seguir, porque não dá pra gente continuar junto. E aí Ló, ele escolhe um lugar muito verdejante, onde haviam várias árvores e tal, e ele vai para Sodoma. Sodoma é um lugar onde era totalmente baseado pela luxúria, pela soberba, pelo orgulho. Se você for ver por que Sodoma foi destruído, por causa do orgulho, não foi nem pela imoralidade sexual que havia naquele lugar, mas muito pela soberba que havia, pelo orgulho que estava dominando. E Deus, ele abomina o orgulho. Tá bom, mas não é o ponto desse vídeo. A gente vai ver, então, que Abraão ele precisa se desligar de Ló. E a partir do momento que ele se desliga de Ló, Deus revela o propósito para qual Abraão ele tinha sido estabelecido. Por que Abraão ele se desliga? Foi o primeiro passo. Ó, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mandei, para onde eu te enviar. Abraão ele ainda não sabia o lugar para onde ele deveria ir, mas a partir do momento em que ele toma essa decisão, em que ele fala, Ló, não tem como a gente continuar aqui junto. Aí Deus ele revela para onde que ele deveria ir. Aí Deus mostra a promessa de Isaac que Abraão estava na dúvida. Ué, Deus ele disse que eu seria pai de multidões, mas eu não tenho nem filho, minha mulher é infértil. E aqui a gente vê que Deus ele revela para Abraão mais um passo do que ele deveria fazer. Mais um passo de como ele deveria agir. Só que ele precisou se desligar de uma pessoa. E muitas vezes você não entende o porquê que a sua vida está travada, porquê que as coisas não acontecem, porquê que o propósito de Deus não se revela para a sua vida, porque você tem dado ouvido para muitas pessoas, para gente que não construiu nada ainda. Ou até para pessoas que já construíram, como seus pais, né? Já construíram várias coisas. Mas não é o propósito de Deus que você continue com esse mesmo pensamento, com essa mesma mentalidade. Eu não estou falando aqui para você ignorar os conselhos. Muito pelo contrário. A gente precisa honrar, a gente precisa entender os conselhos, mas reter aquilo que é bom. Nem tudo aquilo que Deus preparou para a vida dos seus pais é aquilo que Deus quer para a sua vida. Não é porque o seu pai teve um sonho, sua mãe teve um sonho, que você deve seguir o sonho dos seus pais. Não tem que seguir o sonho frustrado do seu pai ou da sua mãe. Quantas vezes você não vê pais que colocam uma expectativa absurda nos filhos? Por exemplo, o pai tentou ser médico, a mãe tentou ser médica, mas não conseguiu, e fala, meu filho tem que ser médico, tem que ser médica. E não, isso é o maior erro que um pai pode cometer. E eu, na posição de um filho aqui, eu entendo isso também. Cara, quando eu for pai, eu não vou querer colocar
um sonho sobre a vida do meu filho se eu não conseguir realizar o meu. E eu tô aqui disposto a concretizar o meu. Só que a grande realidade é que eu não vou seguir o sonho dos meus pais, porque eles tiveram sonhos para eles. E cabe a eles seguir os sonhos deles. É claro que eu posso auxiliar, mas antes de eu auxiliar e tentar vencer os sonhos deles, eu preciso seguir o meu sonho e concretizar o meu sonho. É claro que eu tenho o desejo de aposentar os meus pais. É claro que eu tenho o desejo de ajudar eles. Mas nem por isso eu vou travar a minha vida, os meus projetos, o que eu quero, porque eles não conseguiram cumprir um determinado sonho. Entende? Então talvez a sua vida esteja justamente assim. De uma pessoa que, olha, meu pai não conseguiu concretizar algo. Ele tem um sonho de comprar isso. Ele tem um sonho de morar em lugar tal. E você fica vivendo a sua vida baseado naquilo que seus pais ainda não viveram. Esse é o maior erro que um jovem pode cometer. Minha mãe quer muito, ela não conseguiu passar numa faculdade, ela quer muito que eu faça uma faculdade. E você não quer fazer faculdade, você quer empreender. Entende? Você não pode viver, basear os seus sonhos, seus projetos naquilo que seus pais querem. Porque senão você vai chegar lá na frente e pensar, poxa, não foi isso que eu queria pra minha vida. Não foi isso que eu realmente desejava. E você vai sentir uma frustração dentro do seu peito porque você viveu o sonho dos outros. E esse é o maior erro. Você viver sem propósito. Você ser uma pessoa que anda e vive no automático. Então espero que esse vídeo tenha chegado para as pessoas certas. Pessoas que talvez estejam aí batalhando, lutando, estudando, jovens. Talvez você tenha, sei lá, seus 16 anos, seus 25, esteja lutando aí por algo que você realmente quer, ou está lutando por algo que os outros querem pra você e você nunca parou pra pensar, será que esse é o meu sonho ou é o sonho de outras pessoas? Entende? Então mesmo que você caminhe por um lugar que é mais difícil, batalhe pelos seus sonhos. É claro, também não seja imprudente, né? Alguém que, eu vou largar tudo, vou viver de forma desordenada. Não, seja uma pessoa racional. Espero que você que esteja assistindo esse vídeo, que você segue no meu canal, seja alguém maduro intelectualmente, alguém que tenha uma maturidade minimamente para entender o que eu tô falando. Então, assim, seja uma pessoa que ande com uma certa racionalidade, vá pensar sobre aquilo que você vai fazer, caminhe de uma forma que você consiga uma renda. É claro, se você tem um sonho, sei lá, de andar, viajar o mundo, tem uma renda minimamente. Não vai ser um desordenado, um louco que sai andando por aí de qualquer maneira. Tem uma mentalidade forjada, seja um homem racional, seja alguém que também pede direção para Deus em tudo aquilo que você vai fazer. Mas não viva aquilo que os outros querem de você. Mas meu pai quer muito que eu faça isso, minha mãe quer muito que eu faça isso, meus amigos querem que... Todo mundo vai opinar sobre a sua vida, meu irmão. Se você for agradar todo mundo, você não vai agradar você mesmo. Se você for agradar alguém, você vai estar desagradando outra pessoa automaticamente. Não fica tentando viver à custa das expectativas de outras pessoas, mas seja alguém que é forjado, alguém que caminha segundo o propósito, alguém que tem uma mentalidade, alguém que não fica, apareceu uma oportunidade aqui, agora eu vou captar essa oportunidade e se desvia do propósito. É isso que Satanás quer, te distrair. Então, quando aparecerem as oportunidades, pense, será que isso vai me alinhar mais ao meu propósito? Pode ser uma excelente oportunidade, mas tem estado de acordo com aquilo que Deus quer? Porque pode ser algo que, poxa, uma baita oportunidade, mas não é porque vai te acelerar que é aquilo que Deus quer. Muitas vezes está demorando muito para que as coisas aconteçam na sua vida, mas continue, persevere, porque é melhor você estar no caminho certo e lentamente do que estar muito acelerado, mas no caminho errado. Então é isso, soldado, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like e compartilha para que mais pessoas também possam ser abençoadas. É isso, soldado, até o nosso próximo vídeo, tá bom?